Cura divina para hoje. O Evangelho completo de Jesus Cristo consiste em três importantes aspectos. Primeiro, a salvação dos pecadores. Segundo, a cura das enfermidades. Terceiro, a libertação dos oprimidos. Vejamos três importantes passos para recebermos a cura divina em nossos corpos. Primeiro, crer em Deus de todo o seu coração. Segundo, agradecer a Deus a sua cura. Terceiro, crer que Deus fará o que prometeu. Deus disse: Eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15, 26. Não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Salmos 103 e verso 3. Jesus curou todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus 4, 23. Jesus nunca muda. Hebreus 13 e verso 8 diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11 verso 1. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11 verso 6. Encha o seu coração destas santas escrituras, porque elas prosperarão naquilo para o qual Deus as envia hoje. Isaías 55, verso 10 e verso 11. Estudo bíblico. O que as Sagradas Escrituras revelam sobre a cura divina. Não sendo este estudo exaustivo, é contudo uma contribuição suficiente para recebermos de Deus a cura das enfermidades pela fé. Parte número 3. Graças a Deus, estamos na presença do Senhor com um alvo para exaltar e louvar o seu santo nome. Amém. Bem-vindo a este programa, querido amigo, querida irmã, querido irmão, que o Senhor ricamente vos abençoe neste dia com esta mensagem gloriosa que vai ser ministrada através do servo do Senhor. Esse é o nosso propósito, é de exaltar o seu nome santo e bendito e que os nossos queridos que nos veem e ouvem também sejam abençoados. Amém. E assim tenham uma maior comunhão com o Senhor. Glória a Deus. Vamos orar para que o Senhor abençoe, aleluia, aqueles que nos veem e ouvem, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvamos o teu nome e damos glórias ao teu santíssimo e bendito nome, porque é nome sobre todo nome, ao qual todo joelho se há de dobrar e toda a língua há de confessar, meu Senhor, que Tu és o Senhor, aleluia. Não há outro além de Ti, Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Emmanuel, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, aleluia. Ó Senhor, Tu és tudo para nós, meu Senhor, e sem Ti nada podemos fazer, e sem Ti, Senhor, estaríamos mortos em ofensas e pecados. Mas, Senhor, contigo, aleluia, o Senhor nos vivificou, aleluia, libertando-nos, curando-nos, aleluia, perdoando-nos, aleluia, fazendo-nos filhos do Seu reino. Glória ao nome do Senhor. Inspira o Teu servo e abençoa aqueles que nos veem e ouvem, Senhor. Aumenta a fé deles, Senhor, que esta mensagem, meu Senhor, faça a diferença nas suas vidas. Em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Prezado telespectador, paz seja convosco. Mais uma vez e pela graça de Deus estamos chegando ao seu lar, em nome de Jesus Cristo. Eu sou o pastor Sousa, da Portuguese Pentecostal Ministries, situada em North Carolina, nos Estados Unidos da América. Assim, chegamos até vós, como ia dizendo, com o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E, em primeiro lugar, com o nosso costume. E deve ser sempre, Deus estará em primeiro lugar na nossa vida. O louvor, a honra e a glória pertence a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E como sempre também, hoje é mais um dia de boas novas, pois vamos anunciar o noticiário do céu, que são sempre
as melhores notícias. E este vídeo é a terceira e a última parte do estudo bíblico sobre cura divina. Como temos anunciado, graças a Deus pelos médicos e pelos hospitais e pelos remédios. Mas tudo tem um limite e Deus é ilimitado. E louvamos a Deus por as suas palavras que nos ensinam que temos direitos de Deus legados neste livro sagrado, na Bíblia. Mas também temos obrigações e com humildade e com reverência devemos buscar este querido Senhor e a sua misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidos. Se estamos doentes, como temos falado, no fim de cada estudo, oremos, intercedemos uns pelos outros para que o Senhor cure. Então, no final do estudo, se Deus quiser, colocaremos as nossas mãos sobre os enfermos. E vocês que estão doentes, se for esse o caso, façam da mesma forma. Coloquem as vossas mãos sobre as minhas mãos e vamos orar a Deus para que o Senhor cure os enfermos. A cura é um dom de Deus. É uma dádiva de Deus. É um benefício de Deus para os pecadores da terra. Além de tudo mais, o Senhor diz: orai uns pelos outros, para que sereis. Este é um ensino sagrado, é uma das formas de recebermos a cura, é intercedermos uns pelos outros. E agora nós vamos ver algumas escrituras antes de continuar. Por favor, tome nota destas santas escrituras para seu bem. Primeiro, Deus diz: eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15, 26. Segundo, Deus diz: não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Salmo 103 e verso 3. Em terceiro lugar, Jesus curou todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus 4, 23. E em quarto lugar, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13 e verso 8. Não se esqueça do que está sublinhado. Sara, benefícios, todas e o mesmo. Aleluia. E como disse, esta é a terceira parte, o terceiro estudo e também o terceiro aspecto do estudo bíblico sobre cura divina, obtendo os benefícios pela obediência. Diga, obtendo os benefícios de Deus pela nossa obediência. Vamos dar algumas escrituras de lembrança e incentivo à fé e outras de obediência à palavra que Deus nos dirige e nós a ouvimos. Uma das grandes passagens bíblicas acerca deste assunto encontra-se, como já foi dito, no Salmo 103, verso 1, ao verso 3, que diz: bendiz, ó minha alma, ó Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ó Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Diga comigo, é Ele que perdoa todas as minhas iniquidades e sara todas as minhas enfermidades. Todos os benefícios de que as pessoas precisam para si, já Deus as decretou em suas palavras desde que elas começaram a ser anunciadas. Eu uso dizer que as pessoas devem reclamar os seus direitos e, naturalmente, para isso precisamos de exercer fé. E se temos paz com Deus, digamos como o salmista: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Isto é uma lembrança de Deus aos direitos que nós, como filhos e servos de Deus, temos de nosso Senhor e Criador. Não te esqueças, minha alma, de vez em quando fale isto mesmo para si. Não te esqueças, minha alma,
Não te esqueças, minha alma, mas deixa-me ter um desabafo, que muitas são as vezes que nos lembramos mais depressa de um médico do que de Deus. Não te esqueças, minha alma, em primeiro lugar, devemos buscar a Deus. Desde o princípio do mundo que Deus preparou o remédio para a nossa salvação e nossa cura no sacrifício do seu Cordeiro. Em Apocalipse 13, e verso 8, ele foi imolado desde a fundação do mundo. E quando veio, levou no seu corpo os nossos pecados, as nossas dores e as nossas enfermidades sobre o Calvário. Naquela cruz, o Senhor nos redimiu, nos salvou e nos libertou. E nós só precisamos dizer muito obrigado, Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador e eu recebo esses benefícios da cruz do Calvário. Os benefícios do Calvário pertencem a cada um de nós. Profeticamente e antes de o acontecimento tomar lugar. Diz em Isaías 53, verso 4, que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. E no verso 5 afirma que ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. E pelas suas feridas fomos sarados. No Calvário, Jesus tomou sobre si toda a nossa maldade que Satanás tinha colocado sobre nós. Mas na cruz, ele levou tudo o que Satanás tinha colocado sobre nós e nos podemos ver livres desse fardo, se tão somente começamos a pensar nisso e a confessar e dar a glória a Deus pela nossa libertação e salvação. Fomos libertados, fomos salvos, fomos curados nesse sacrifício, há cerca de 2000 anos atrás. Recebamos, portanto, esses benefícios pela fé. Oh, minha alma, não te esqueças dos benefícios de Deus. Diga de vez em quando, oh, minha alma, não te esqueças dos benefícios de Deus. Vejamos agora a conclusão profética do plano da redenção de Deus, que diz em São Mateus 8, 16 e 17 estas palavras. E chegada a tarde, trouxeram-lhe a Jesus muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Ora bem, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Como ele curou no passado, ele cura no presente. E ele fez isso para quê? Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as enfermidades, as nossas enfermidades e as nossas doenças. Para cumprimento daquilo que dele estava escrito, isso aconteceu com esta figura excelsa, esta pessoa magnificente de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós aceitássemos à letra o que Jesus fez por nós, haveriam muito mais milagres e muita glória para Deus. Eu vos dizer que nós não devemos levar aquilo que Jesus levou. Por isso devemos dizer: não te esqueças, minha alma, dos benefícios do Calvário. Em 1 Pedro 2, verso 24, também o servo de Deus afirma: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Alguém tem afirmado que as 39 chicotadas que Jesus sofreu, com as quais pisaram o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, cada uma delas corresponde a 39 das principais doenças que afetam a humanidade. Não lhe deram 40. Normalmente, é o que estava escrito, eram 40 chicotadas. Mas, para que eles não tropeçassem na lei, só davam 39, para não se enganarem.
E assim alguém tem dito que essas 39 chicotadas do corpo de Jesus que o deixaram pisado. Arrabanda, sabaquia, marabacia, marabacia. Pelas pisaduras de Jesus fomos sarados. Essas chicotadas representam 39 das principais doenças que afetam a humanidade. Alguém tem afirmado: ó minha alma, não te esqueças dos benefícios do Calvário. Agora, uma vez que já fomos alertados pelas Escrituras para nos incentivar à fé, vamos meditar ainda neste terceiro aspecto, acerca da obediência à fé e naturalmente a Deus, e ao que a sua palavra nos ensina e revela. Cada um de nós podemos ouvir o Evangelho toda a nossa vida e nunca usufruir de qualquer benefício dele, se não fizermos uso da fé. Se não fizermos pela fé aquilo que a Deus agrada. Se não crermos, nada acontece. Tem que existir uma mistura de fé naquilo que a gente ouve. Nós, naturalmente, cremos numa carta que os nossos familiares nos escrevem. Muito mais devemos crer neste livro sagrado que é a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é Espírito e vida, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. E é impossível que Deus minta. A sua palavra é pura, muito pura, de maneira que devemos crer e misturar a fé naquilo que a gente ouve. Assim diz em Hebreus 4, verso 1 e verso 2. Tomamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas. As boas novas. O bom noticiário. Também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, como aos outros israelitas. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Toma atenção ao que diz a Santa Escritura. A palavra da pregação no passado ao povo judeu nada lhes aproveitou em relação com o Messias e outras coisas mais. Porquanto não estava misturada com a fé naqueles que o ouviram. Nós misturamos muitas coisas. Para fazer uma sopa, por exemplo, misturamos muitas coisas. Para construir uma casa, misturamos muitas coisas e, particularmente, no cimento armado, etc, etc. E então, para ouvir a palavra de Deus, devemos misturar a nossa fé naquilo que a gente ouve. A palavra da pregação no passado para os outros nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que o ouviram. Portanto, Jesus podia morrer 1000 vezes pelos pecadores, mas se os pecadores não aceitassem o seu perdão e a sua salvação, nada aconteceria. E por isso, infelizmente, muitos voltam as costas a Jesus. Mas há sempre uma quarta parte ao longo do caminho e baseado naquela história do semeador que saiu a semear. Uma quarta parte caiu em boa terra e produziu a 30, a 60 e a 100. Há sempre uma quarta parte que ouve e crê naquilo que está escrito. A pregação da palavra, que gera a fé, deve ser misturada uma com a outra, como se mistura a água com a farinha para se obter o pão. Diz em Romanos 11, verso 7, que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram. E outros foram endurecidos. Não é possível ser-se de Deus e do mundo ao mesmo tempo.
E Israel rejeitou as leis de Deus e queriam um rei como as outras nações. 1 Samuel 8, verso 1 ao verso 8. Não é possível misturar aquilo que Deus aparta. E o Senhor diz, apartei-vos para seres meus. E Deus trata da sua família. Diga amém. Não te esqueças dos benefícios de Deus para ti. As Santas Escrituras afirmam que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11 e verso 1. Existem Escrituras que nos ensinam o que devemos fazer, que é crer que Deus existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Diga amém. Hebreus 11 e verso 6. Se eu busco a Deus, é porque eu tenho uma necessidade. E o Senhor, meu Deus, honra a fé daqueles que o buscam. Se eu preciso de alguma coisa de Deus, eu sei que, e se eu sei que é a sua vontade naquilo que eu peço a Deus, então eu deverei alcançar aquilo que eu falo com Deus. É porque isso está escrito assim. Em 1 João 5, verso 14, verso 15. Este é o ensino sagrado. E esta é a confiança que temos nele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Porque há pessoas que pedem muita coisa a Deus que não é da vontade do Senhor. E se sabemos que nos ouvem tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. E ponto final no assunto. Se sabemos que é da vontade aquilo que pedimos ao Senhor, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. E é da vontade de Deus a sua salvação, a sua libertação e a sua cura. Esta é a vontade de Deus. Por isso Jesus deu a sua vida no Calvário para levar no seu corpo os nossos pecados, as nossas enfermidades e as nossas dores. Isto é o ensino sagrado do Evangelho. Diga comigo, nós sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos, se fizermos a nossa petição segundo a sua vontade. O único problema aqui é o que pedimos a Deus ser ou não ser da vontade divina. E a saúde, a salvação e a libertação, o pão de cada dia, o bem-estar, a proteção da família, a prosperidade bíblica e tantos outros dons perfeitos são da vontade de Deus para nós. Assim, a fé é a mola real que nos impulsiona a receber o que nos pertence. E eu volto a repetir que sem fé é impossível agradar a Deus. E também, sem fé, sem obediência da fé, nada podemos alcançar. A obediência à fé é o impulso com que tomamos decisões de atuar sobre as promessas de Deus. Obediência à fé é o ato de obedecer a quem nos dá ordens e executamos a sua vontade. Jesus foi obediente até à morte e morte de cruz. Lembre-se deste assunto. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é nome sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, verso 8 ao verso 11. Além disto, diz em Hebreus 5, verso 8, que ainda que Jesus era o Filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Jesus aprendeu a obediência por aquilo que padeceu? Então Jesus é o nosso exemplo. Vamos ver se a gente aprende alguma coisa com as Escrituras. E para nós, teremos que aprender também o significado desta obediência. Diz em Romanos 16, 25 e 26, estas palavras. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu Evangelho, e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério, que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas Escrituras, dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações, para
a obediência da fé. E agora vejamos exemplos da fé, ao que ouvimos. Exemplos da fé. Vamos ouvir exemplos da fé. No tempo do profeta Eliseu, havia uma menina que tinha sido levada como escrava para a Síria e ficou ao serviço da mulher de um general da Síria, que era o homem mais poderoso da Síria. Este general era um grande homem, um grande varão, valoroso. Contudo, ele era leproso. E aquela criadinha era uma menina de fé. E se compadecia do seu patrão ao ver aquele homem com uma chaga de lepra no seu corpo. E disse à senhora: oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. E este general, cujo nome era Naamã, se apressou a dizer ao rei esta notícia da menina. E logo mais, o que aconteceu? O rei manda o general ter com o rei de Israel com uma grande carga, uma fortuna, com um presente de 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestidos. Tal era o valor e estima que tinha este rei sírio pelo seu comandante de armas. Naturalmente, este chefe do exército foi à porta errada e o rei de Israel ficou em grande angústia. Então o profeta Eliseu lhe mandou dizer: deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Pois bem, o profeta de Deus nem sequer o atendeu quando este homem chegou à porta do profeta, nem sequer o atendeu, mas mandou um criado, um mensageiro, e com a palavra de Deus dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Rio Jordão e a tua carne se tornará e ficarás purificado. E aí ele tinha que obedecer ou desobedecer. E o homem não gostou da notícia. A notícia não lhe agradou, e muito menos que fosse um criado do profeta a dizer-lhe aquilo que ele havia de fazer. Porque finalmente este homem era um homem muito importante na Síria. Mas ele não se agradou da história. Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, etc, etc. Então ele tentou voltar para a sua terra com a sua lepra. Então foi a vez dos seus servos dizerem que devia obedecer à palavra do profeta. E foi isso que aconteceu. Aquele general mergulhou no Rio Jordão 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes e nada aconteceu. Mas pela 7ª vez deu-se um milagre. Conforme o profeta falou, não era a 3ª, nem a 4ª, nem a 5ª, nem a 6ª, era a 7ª vez. Só com o mergulho número 7 é que aquele homem iria ver o milagre e a palavra de Deus iria cumprir-se. Então o que é que temos aqui deste general? A obediência à fé. Não que ele não gostava de ter feito aquilo que fez. No princípio, ele foi constrangido pelos seus servos a fazer o que disse o profeta. Mas um milagre aconteceu. 2 Reis 5, 1 a 14. Só à 7ª vez um milagre aconteceu. Na história do cego de nascença, que já falámos também, em João 9, verso 1 ao verso 41, Jesus cuspiu no chão e fez lodo e lhe untou os olhos. O milagre não foi dado ao cego, na presença de Jesus. Se ele não fosse lavar-se, o milagre não aconteceria. Porque o Senhor o mandou ir ao tanque de Siloé, que significa o enviado, para se lavar. E só depois o milagre ia acontecer. João 9 e verso 7. Nós vemos aqui já 2 passagens de ouvir a palavra de Deus e obedecer exatamente àquilo que a palavra de Deus diz. Porque o Senhor Jesus Cristo fez isto? Ele podia curá-lo ali mesmo, mas não o fez. Isto ficou escrito para além do mais, para que saibamos o valor da importância
da obediência à palavra de Deus. Quando Jesus curou os 10 leprosos, também o milagre não aconteceu naquele momento, mas somente quando obedeceram à palavra de Deus, indo pelo caminho. São Lucas 17, 11 a 17. Estes leprosos, naturalmente, eram conhecidos, mas eles teriam que obedecer à voz de Cristo. Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E só quando eles foram, quando eles cumpriram o mandado de nosso Senhor Jesus Cristo, é que o milagre aconteceu. Portanto, tinham que ir aos sacerdotes e mostrar-lhe que estariam limpos, que se deu um milagre nas suas vidas. Lembramos-nos de que Deus disse: eu sou o Senhor que te sara. Além destes exemplos, na obediência à fé, vejamos agora outros que se seguem. Então temos 3. O milagre do homem Ciro, que só a 7ª vez recebeu a cura, ao 7º mergulho. Temos o cego, a quem Jesus o mandou lavar no tanque de Siloé. E temos os 10 leprosos, que foram curados ao longo da história. Naturalmente, a história não fica aí. Dentre aqueles 10, só voltou um para dar glória a Deus. E o Senhor perguntou: então não foram 10 os curados, onde estão os outros 9? E aquele que voltou era estrangeiro. Louvado seja Deus, devemos ter um coração agradecido por aquilo que está escrito na palavra e por o Senhor da palavra que nos manda pregar o Evangelho. Em São Lucas, capítulo 5, verso 12 e verso 13, revela também um leproso que, prostrando-se diante de Jesus, disse: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu. Tocar num leproso era contra a lei, mas estava ali o Senhor, Criador do universo, rolado em carne, e que tinha poder sobre tudo e sobre todos. E está escrito que Ele é o mesmo que não muda. Quero ser limpo. Diga assim: quero ser limpo. Receba o seu milagre hoje. Porque o Senhor quer curar as enfermidades e quer salvar os pecadores e quer ouvir da sua parte: não te esqueças, minha alma, dos benefícios que Deus dá a um pecador ou uma pecadora. E receba o perdão. Diga a Deus: perdoa-me, miserável pecador, miserável pecadora, se for esse o caso. Perdoa-me. E receberá o perdão de Deus e será uma nova criação. Eu pergunto: será que podemos aprender com a oração simples deste homem leproso? Como é que ele sabia que o Senhor podia curá-lo? Como é que ele sabia? Um leproso sabia que Jesus podia curá-lo, se quisesse. Como é que este homem sabia? Ele creu que Jesus era o Messias. Nós estamos falando na obediência à fé. Ele creu que Jesus era o Messias, que tinha poder do seu Pai. E também a este disse o Senhor que ele fosse ao sacerdote e oferecesse oferta pela purificação que Moisés tinha determinado, porque havia pecado nele. Verso 14. A mulher do fluxo de sangue tinha gasto toda a fortuna com os médicos durante 12 anos e continuava na mesma. Mas quando ouviu falar de Jesus, ela logo foi procurá-lo para ser curada. E dizia para consigo: se eu ao menos tocar na orla do seu vestido, eu sararei. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Se eu tocar na orla do seu vestido, eu sararei. E foi isso que aconteceu. Marcos 5, 24 a 33. Pois bem, a fé
é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Jesus continua a ser o mesmo como no passado. Outro exemplo de fé se encontra em Mateus 15, 21 a 28, na história da mulher cananeia. Esta mãe não era judia. Tinha em casa uma filha miseravelmente endemoniada e foi ter com Jesus para lhe pedir misericórdia. Mas ela não era judia. E esta é uma das mais lindas histórias que a Bíblia nos fala acerca de Jesus e da libertação de uma criança à distância por intercessão da mãe. Ela clamava por misericórdia e o Senhor Jesus disse: não é bom pegar no pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Mas ela dizia uma pregação tão linda que ela fez para Jesus: sim, Senhor, mas também os filhos comem as migalhas, os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ó mulher, por esta palavra vai, que o demónio já saiu da tua filha. Aleluia, glória a Deus. Esta é uma das lindas histórias que está escrita para ti e para mim. Louvado seja Deus. Vamos ao quarto aspecto do estudo. Atos de misericórdia de Deus no sofrimento das pessoas. Atos de misericórdia de Deus no sofrimento das pessoas. Deus não se apraz no sofrimento de alguém. É contra a sua natureza. E a prova disso é que Ele amou os pecadores enviando o seu Filho ao mundo para salvá-los. Está escrito em João 3, 16 e 17. Porque Deus amou o mundo. Lembre-se, não é um mundo das árvores, das estradas e das coisas que a gente vê. São homens e mulheres pecadoras e pecadores. Deus amou as pessoas do mundo de tal forma que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Então, esta passagem das Escrituras é o âmago de toda a Bíblia. É o ponto central de toda a Bíblia. O amor de Deus para com os pecadores, que enviou o seu Filho à terra para dar a sua vida em nosso resgate. A misericórdia é aquilo que chamamos o sentimento doloroso pela miséria dos outros. E o Senhor via que todo estava condenado ao inferno, ao sofrimento eterno. Muita gente não crê no sofrimento eterno, nem no inferno. Mas Jesus falou acerca do rico e do Lázaro. E esta história não é nenhuma parábola, mas é um ensino sagrado. E disse que o rico estava atormentado naquela chama. Olha, eu não quero ir para lá. Jesus pagou o preço para eu não ir para lá. E eu recebi o que Jesus Cristo fez por mim e a minha esposa e todos aqueles que pelo mundo inteiro creem no sacrifício e dizem: não te esqueças, minha alma, dos benefícios com que Deus agraciou o mundo. Mas no Salmo 103, como já ministramos hoje no Salmo 103 e agora no verso 17 afirma que a misericórdia de Deus é de eternidade a eternidade, isto é, não tem fim. E no Salmo 145, verso 8 diz que piedoso e misericordioso, longânimo é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. E o próprio Jesus, ao ser crucificado, disse na cruz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Até para os seus algozes, Jesus pedia a Deus o perdão. Vamos dar alguns exemplos de misericórdia do Senhor. Primeiro, é o clamor do cego de Jericó. Em Lucas 18, 35 a 43.
Nestas escrituras relata que um cego mendigava ao pé do caminho e de repente uma multidão começa a passar e o cego perguntou o que era aquilo. Diga, um cego perguntou o que era aquilo. Logo mais alguém disse que Jesus de Nazaré ia passando. E este cego começou a clamar: Jesus, filho de David, tem misericórdia de mim. Naturalmente, aqueles que acompanhavam a Cristo e talvez os outros o mandaram calar, porque fazia muito barulho. Jesus, filho de David, tem misericórdia de mim. E como ele continuava a falar, o Senhor parou e mandou que o trouxessem. E quando ele veio a Jesus, ele lhe perguntou: queres que eu te faça? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O cego disse: o que é que queres que eu te faça? Quando Jesus lhe disse essas palavras, o cego disse: que eu veja, Senhor. O que é que queres que eu te faça? Que eu veja, Senhor. O que é que queres que eu te faça? Que eu veja, Senhor. Sicum bapacaia marracaia. Se você é um cego e está a ouvir a palavra de Deus, faça como esse cego fez. Quando Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? E hoje Jesus está perguntando a qualquer um de nós que está doente, seja com vírus, seja de cegueira, seja de cancro, seja o que seja, Jesus está a perguntar: que queres que eu te faça? Diga a Jesus aquilo que você quer que Ele faça. Senhor, que eu veja. Sabe o que é que Jesus disse? Vê! A tua fé te salvou. E logo mais aquele homem recebeu a sua vista. E como Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele tem poder hoje para curar como tinha no passado. Exerçamos fé na sua palavra e compreendamos que o Senhor é muito misericordioso, até para com os ingratos e maus. Tomemos nota deste assunto, porque o cego nunca tinha visto a Cristo, mas cria que ele era o filho de David, que era o Messias. A fé levou este homem a receber a sua vista. Deus para ao clamor de misericórdia. Jesus, filho de David, como é que este cego sabia que ele era o filho de David? Ele era cego, mas não era surdo. Tacumba sabai. Ele tinha ouvido que Jesus era o filho de David, que tinha autoridade messiânica. E assim recebeu os benefícios do Salmo 103. Não te esqueças, ó minha alma, não te esqueças, ó minha alma, dos benefícios do Senhor. É Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que carregou com as nossas dores no Calvário. A outra passagem bíblica até já foi mencionada acerca dos 10 leprosos. Em Lucas 17, verso 11 ao verso 19, nesta parte das Escrituras, diz também em Lucas 17, 11 a 13, que Jesus ia para Jerusalém e que passou por meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa cidade, certa aldeia, melhor dito, saíram-lhe ao encontro estes 10 leprosos, os quais pararam de longe, conforme a lei, e levantaram a sua voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Esta palavra de pedido de misericórdia é a mesma que hoje nós podemos fazer para com Deus. Mas lembre-se disto, que estes leprosos falaram: Jesus, mestre. Há diversas passagens da Bíblia que nos falam acerca de outros que chamaram mestre a Jesus, como no capítulo 3 de João. De maneira que Ele é o nosso ensinador e mais ninguém. Louvado seja Deus, naturalmente, os servos de Deus ministram aquilo que Jesus ensinou. Tem misericórdia de nós, estou falando apenas em atos de misericórdia.
E o facto aconteceu, Jesus disse, ide mostrai-vos aos sacerdotes. E indo eles pelo caminho foram curados. E como já foi dito, um deles, vendo que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Glória a Deus! Glória a Deus, estou curado! Glória a Deus, agora posso estar em casa da minha família! Glória a Deus, agora posso ir trabalhar! Glória a Deus! Este homem ninguém mais o calava. Voltou para glorificar a Deus em alta voz e prostrou-se aos pés de Jesus com gratidão. Papai, Itacaia, Maracaia, com gratidão, Ticumba Sabarabá, Amungo Sabarabá. Este homem voltou com gratidão. Agradeça a Jesus a cura, porque a morrá. A palavra de Deus tem autoridade. E demonstrai-vos aos sacerdotes. Louvado seja Deus. Não foram 10 os leprosos. Não houve mais ninguém que voltasse para dar glória a Deus. Muitos recebem a cura e não têm um coração agradecido. Outros, porém, temem ao Senhor. E é muito importante sermos agradecidos a Deus por tudo. Jesus parou ao clamor da misericórdia. Terceiro exemplo, um paralítico há 38 anos que Jesus foi curar num determinado lugar, onde ele estava ali há 38 anos esperando que alguém tivesse misericórdia dele e o colocasse dentro do tanque de Betesda. Mas não houve ninguém que tivesse misericórdia. Em João 5, verso 1 ao verso 15, relata a história de um pobre homem que, no meio de tantos outros cegos, mancos e ressecados, se juntavam no tanque de Betesda esperando que, em certo tempo, um anjo enviado por Deus vinha e agitasse as águas e o primeiro que ali entrasse ficava são. Eu não vou tentar explicar o facto daquele homem estar ali naquelas condições de paralítico há 38 anos, que afirmam os teólogos, se afirma que foram uns 38 anos de Israel peregrinando no deserto, pois que levaria um certo tempo. Bem sei que foram 40, mas não vou perder tempo aqui. Mas apenas usar o aspecto da misericórdia de Cristo para com aquele homem que, segundo a passagem bíblica, não tinha uma única pessoa há 38 anos ali que o metesse no tanque para ser curado. E Jesus lhe disse, estas são as palavras tão simples, e diz ainda hoje, queres ficar são? O que é que o Senhor falou? Queres ficar são? Queres ficar são? Chegou ali um homem que aquele homem não conhecia, e que usou de misericórdia, mas este não era um homem vulgar. Era o Senhor dos Senhores. Era o Rei dos Reis. Era Deus revelado em carne que dizia, queres ficar são? Toma essas palavras para si. Queres ficar são? O paralítico se lamentou que não tinha quem o ajudasse. E logo mais Jesus ordenou, levanta-te, toma a tua cama e anda. O homem ficou curado e aquele dia era sábado. Verso 6 ao verso 9. Não foi preciso entrar no tanque da água. Foi só necessário ouvir. Queres ficar são? Queres ficar são? Jesus está dizendo as mesmas palavras hoje a ti e a mim. Queres ficar são? Daboama akaya barassa. Não dê qualquer desculpa. Diga só a Deus, eu quero ficar são. Senhor, cura-me. Senhor, eu recebo a minha cura. Entretanto, devo salientar que há enfermidades cujas causas são os pecados das pessoas, e já temos falado muito sobre isso. E ainda que Deus é muito misericordioso, devemos, como já atrás tenho afirmado, que devemos fazer um bom exame à nossa consciência. O facto é que
Mais tarde, Jesus encontrou este homem no templo e disse-lhe: eis que já estás são. Queres ficar são? Eis que já estás são. Queres ficar são? Eis que já estás são. Mas lembre-se do resto. Não peques mais para que não te suceda coisa pior. João 5 e verso 14. Dentro de momentos nós estamos voltando. Queres ficar são? Já estás são. Não peques mais. Tome nota destas Santas Escrituras para seu bem. Eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15, 26. Não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Salmo 103, verso 3. Jesus curou todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus 4, 23. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13 e verso 8. Não te esqueças de nenhum dos benefícios de Deus que o Senhor Jesus Cristo trouxe à cruz do Calvário. No seu corpo foram levados os nossos pecados, as nossas dores e as nossas enfermidades. E muitas das enfermidades vêm por causa do pecado, conforme estava falando. Nosso Senhor Jesus Cristo encontrou este homem e disse, no princípio, perguntou-lhe se ele queria ficar são. Na segunda vez, disse-lhe, eis que já estás são. Não peques mais para que não te suceda coisa pior. Eu creio que uma grande parte das doenças aparecem cujas causas provêm do pecado. E conhecido pelos que elas carregam. Como era o caso dos leprosos, em Lucas 17, pois que a lepra é o símbolo do pecado. Mas para quem não tem conhecimento dele, diz em Romanos 5, e verso 20, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E finalmente diz em Atos 17, 30 e 31, que Deus não tem em conta o tempo da ignorância, mas anuncia a todos os homens que se arrependam. As Escrituras são muito completas e têm respostas para as nossas necessidades e ansiedades. Portanto, tem determinado, diz lá em Atos 17, 30 e 31, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Por meio do varão que destinou e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. A nossa cura, salvação e libertação está a um passo de reconhecermos o nosso pecado e pedir a Deus o seu perdão. Tão fácil como isso. Finalmente ainda diz a Bíblia em Hebreus 10, verso 31, que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Portanto, muita gente anda doente por causa do seu pecado e não conseguem pedir perdão a Deus. Já está são. Não peques mais para que não te suceda coisa pior. Eu sou o Senhor que te sara. Vai e não peques mais. Como Jesus disse àquela mulher adúltera, a quem salvou de morrer à pedra, como diz em João 8, verso 11. O pecado tem que ser reconhecido e confessado. E arrependimento e mudança de vida. Deus exige isso do pecador. Quarto exemplo de misericórdia. A mulher encurvada na sinagoga. Em São Lucas 13, 10 a 17, relata a história de Jesus ir a uma sinagoga num dia de sábado e estava ali uma mulher a quem Satanás tinha presa, com um espírito de enfermidade e não se podia endireitar, estava assim encurvada. E Jesus, vendo esta mulher naquela situação e colocando as suas mãos sobre ela, disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Então
aquilo era uma enfermidade ossária, possivelmente na coluna. Mulher, estás livre da tua enfermidade. E ele logo se endireitou e diz a palavra de Deus que ela glorificava ao Senhor. Dava graças a Deus pela sua libertação daquela situação. A palavra de Deus diz ao longo deste estudo, em palavras simples e singelas, eu sou o Senhor que te sara. Deus quer salvar o maior pecador, a maior pecadora, quer libertar e curar toda a enfermidade. Isto deveria ser motivo da sinagoga, ser objeto de glorificação a Deus. Aquilo que o Senhor fez dentro daquela sinagoga naquela mulher. Mas como o Senhor fazia estes milagres ao sábado, pelo contrário, foi objeto de fúria, a começar pelo príncipe da sinagoga. É incrível, não é? O final da história é que eles receberam de Cristo uma roda de hipócritas e ficaram todos envergonhados. Mulher, estás livre da tua enfermidade. Aplica estas palavras ao seu problema, se for esse o caso, e receba a misericórdia de Deus. Mulher, estás livre desta tua enfermidade. O Senhor veio para libertar, bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que salva, é Ele que cura, é Ele que liberta, porque Ele é o mesmo e não muda. Quinto exemplo de misericórdia. O filho de uma viúva que Jesus ressuscitou. Em São Lucas 17, verso 11 ao verso 15, afirmam as Santas Escrituras que uma viúva da cidade de Naim ia no funeral acompanhando o seu único filho para ser sepultado. E também o Senhor sabia que isto estava a acontecer. E foi também ao funeral consolar aquela pobre viúva, que depois de ter perdido o marido, perdia também agora o filho. Mas o consolo de Jesus não era um consolo qualquer, era fora do vulgar. E quando Jesus ali chegou ali a vida. E mandou parar o funeral, emovendo-se de íntima compaixão. Diga, emovendo-se de íntima compaixão para com aquela viúva que já tinha perdido o marido e agora perdia o seu filho também. E disse àquela viúva, não chores, não chores. E o Senhor diz as mesmas palavras a qualquer um de nós. Não chores na tua situação. Proclama a vitória de que o Senhor te quer ajudar e abençoar. Não chores. Aonde Jesus chega, chega a alegria, chega a esperança e chega um consolo diferente. E logo o Senhor tocou no esquife, no caixão, e disse, mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto levantou-se e entregou vivo a sua mãe. Aonde estava o espírito daquele defunto? Estava ali próximo, estava no céu. O facto é que aconteceu imediatamente quando chegou ali a ressurreição e a vida. As Santas Escrituras afirmam que a misericórdia de Deus é de geração em geração sobre os que o temem. Em Lucas 1, e verso 50, e Efésios 2, e verso 4, afirma que Deus é riquíssimo em misericórdia. É riquíssimo em misericórdia. Deus, o nosso Deus, é um ser diferente de todos aqueles que nos podem rodear. E agora, quanto a nós, a história do bom samaritano, que socorreu o assaltado no caminho, Jesus disse a ele, vai e faz da mesma maneira. Lucas 10 e verso 37. Se o Senhor usou de misericórdia, devemos também ser misericordiosos uns para com os outros. E a misericórdia de Deus está chegando após si, porque o Senhor mandou ministrar a misericórdia do Senhor nestes dias como no passado. Em Tiago 2, verso 12 e verso 13 afirma, assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade.
porque o juízo será sem misericórdia sobre aqueles que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Sede, pois, misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. E Jesus disse àquela viúva, não chores. Como disse, estava ali a ressurreição e a vida. E a viúva recebeu o seu filho vivo. Deus ainda hoje usa de misericórdia e consola os tristes e abatidos pelas circunstâncias da vida. E aqui cabe uma pergunta, será que Deus ainda ressuscita os mortos em nossos dias? Nós já dissemos há algum tempo atrás, num outro estudo, nesta série, que houve um homem na Inglaterra, que creio que era canalizador, que não sabia muito bem ler. A sua mulher pregava muitas vezes a palavra de Deus, mas ele tinha o dom de cura. E afirma-se que no seu ministério houveram pelo menos 14 pessoas que ele ressuscitou. E o Senhor mandou até ressuscitar os mortos. Portanto, a resposta é afirmativa. Isso ainda acontece em nossos dias, porque Jesus vive e Jesus, Ele mesmo, prometeu estar com os seus servos todos os dias até à consumação dos séculos. Mateus 28 e verso 20. Há poucos anos, a esta data, um pastor africano morreu num acidente do seu automóvel na Nigéria. E tendo o médico do hospital passado o certificado de morte, naturalmente a esposa começou a tratar do funeral. Contudo, passado 3 dias, a esposa ouviu que um homem de Deus chamado Reinhard Bonk estava ministrando a palavra de Deus num determinado lugar e não deixou enterrar o seu marido. Mas agarrou-se pela fé à Escritura de Hebreus 11:35, que diz que as mulheres pela fé receberam os seus mortos pela ressurreição. E agarrou-se a essa Escritura. E pela fé arranjou uma ambulância e levou o caixão com o corpo do seu marido morto e o puseram aberto na cave da casa de oração. O pregador, ocupado com a ministração do Evangelho, nada sabia. Mas ao longo da pregação, aquele pastor africano ressuscitou. E esta evidência pode ser vista em vídeo, com o médico e o seu certificado de óbito por ele assinado. Também com o coveiro que preparou o corpo e com o pastor Reinhard Bonk, que nesta hora já está no céu da glória, dando testemunho desse milagre que Deus operou. Isto pode ser visto em vídeo. Então, o que é que aconteceu? Foi aquela mulher que se agarrou pela fé à palavra de Deus e esperava que Deus fizesse um milagre. E isso aconteceu. Esta evidência em vídeo pode ser vista nas lojas de material evangélico e a Deus toda a glória. Quinto aspecto do estudo. A cura pela oração e unção com azeite em nome do Senhor. Naturalmente, estas coisas são feitas nas igrejas, com a imposição de mãos e unção do azeite. Nós não podemos levar a unção do azeite sobre vós, mas podemos impor as mãos e vós pôr as mãos sobre as minhas. Isso é o que temos vindo a fazer e mais uma vez faremos, se Deus assim permitir, no fim. Finalmente, com este aspecto, daremos fim a este estudo bíblico acerca da cura divina. Naturalmente, ele não é exaustivo, mas o suficiente para entendermos que a cura dos nossos corpos faz parte do plano de redenção. Podemos dizer todos amém? A libertação e a cura faz parte do Evangelho. Só assim é que ele é completo, com a salvação. Eu disse só assim é que é o Evangelho completo. Salvação, libertação e cura divina. Ah, pastor, mas isso acabou com a primitiva igreja. Mostre-me onde é que está essa escritura que diz que acabou. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nunca muda. Faz milagres hoje, como no passado. E distribui os seus dons, como no passado. Louvado seja Deus. Assim, na cura que Deus opera com a unção do azeite sobre o enfermo, fazem parte, primeiro, o ministro de Deus. Segundo, naturalmente, o enfermo. Terceiro, a fé do enfermo. Em quarto lugar, o azeite da unção. E em quinto lugar, a oração do ministro e a aplicação do azeite ao enfermo.
E diz a palavra de Deus que o Senhor os curará. Também, além disto, duas coisas são básicas para que os enfermos recebam a cura. Primeiro, a fé na evidência bíblica. Outros foram curados neste processo. Segundo, é um ensino que as igrejas devem praticar para a ordem, porque é, melhor dito, uma ordem divina. No Velho Testamento, o óleo da unção servia para diversos fins, como ungir o sacerdote, o profeta, o rei, até os vasos do santuário. No aspecto da unção em enfermos, diz em Isaías 1, verso 6, que o óleo era posto sobre as feridas. Quando Jesus manifestou o seu ministério, ele mandou os seus discípulos a pregar o Evangelho, dando-lhes poder, e eles iam 2 a 2, expulsavam os espíritos imundos e ungiam os enfermos com óleo e ficavam curados. São Marcos 6, verso 7 ao verso 13. Esta é uma das formas de sermos curados. Se realmente cremos que o azeite é o símbolo do Espírito Santo e se cremos que o Senhor nos pode curar desta forma. Diz em Tiago 5, verso 13 ao verso 16, estas palavras. Está alguém entre vós doente? Ore. Ore. Clama a Deus. Peça misericórdia. Faça aquilo que temos vindo a falar. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Cante louvores. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom, Ele é bom para mim. Eu louvo a Deus, aleluia. Eu louvo a Deus, aleluia. Eu louvo a Deus, sempre louvo a Deus. Cristo voltará, aleluia. Cristo voltará, aleluia. Cristo voltará, voltará para mim. É isto que me faz cantar. É a misericórdia de Deus em nossas vidas. Aleluia. Temos achado a pérola de grande valor. Aleluia. Está alguém aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está entre vós alguém doente? Chame os presbíteros da igreja, os ministros do Senhor, e orem sobre ele ungindo com azeite, em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se tiver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros. E diga comigo, e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Ah, pastor, você falou em justos. Mas não há nenhum justo. Claro que não. Mas somos justificados pela fé. E temos paz com Deus, graças a Deus. Quando Jesus ensinou a história do bom samaritano, ele disse que o samaritano usou o vinho e o azeite sobre as feridas do homem assaltado e depois o entregou aos cuidados do hospedeiro. O vinho é simbólico do sangue de Cristo e o azeite é simbólico do Espírito Santo. E esta gloriosa e poderosa mensagem que vos anunciamos também no aspecto espiritual, que o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo o pecado. 1 João 1 e verso 7. E a unção do Espírito Santo nos ensina todas as coisas. João 14 e verso 26. E diga comigo, todos, eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te sara. Espero que tenham recebido de Deus a santa instrução acerca da cura divina e que em tudo Deus seja glorificado nas nossas vidas e a Deus toda a glória. E agora, se você tiver fé
e estiver enfermo, coloque as suas mãos no ecrã do seu computador ou em qualquer outro lugar onde as minhas mãos cheguem. Porque debaixo da autoridade destas mãos está a palavra de Deus. Colocareis as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Orai uns pelos outros para que sereis. Diga em primeiro lugar, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Perdoa todos os meus pecados. Eu aceito a Cristo como meu Senhor e Salvador pessoal. E proclamo que Jesus Cristo é o Filho de Deus que morreu por mim, que Deus Pai o ressuscitou ao terceiro dia. Eu rejeito o pecado, rejeito a Satanás e proclamo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o meu Senhor e o meu Salvador. Perdoa-me, Senhor, e escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro e que o sangue de Cristo me purifique de todo pecado. Amém. E agora, para todos nós, que sendo crentes ou descrentes e que aceitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador, vai a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo, proclamamos o Evangelho completo, que é a salvação, a cura e a libertação. E colocamos as nossas mãos pela fé sobre os enfermos, seja qual seja a enfermidade, seja de vírus, seja de coração, seja dos intestinos, seja do estômago, seja dos nervos, seja da cabeça, seja dos olhos, seja dos ouvidos, seja da boca, em nome de Jesus, recebam a cura que Deus lhes quer dar, porque Deus é o Senhor que vos sara. Deus é o Senhor que vos sara. A Ele seja dada a glória, porque Cristo levou no seu corpo as nossas enfermidades e nós não devemos carregar com elas. Em nome de Jesus, recebam a vossa cura. Em nome de Jesus, eu repreendo todo o mal que está nestes corpos, pelo poder do nome de Cristo, o Filho de Deus vivo. Amém. E nós só temos que dizer, Senhor Deus, muito obrigado pela minha cura, pela minha libertação e pela minha salvação. Recebo os benefícios que estão descritos na Santa Escritura. E que Deus vos abençoe. Temos terminado aqui este assunto sobre a cura divina. E até outra vez, se Deus quiser. Amém e amém.